versículo 26, 27 e 28. Gênesis, capítulo 45, versículo 26, 27 e 28. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito? Como isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse-lhe Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e verei antes que ele morra. Podeis assentar, glorificando ao nome do Senhor. Gostaria de trazer uma mensagem com o tema hoje: uma família distante, tendo um Deus tão perto. Você já viu famílias assim? Famílias distantes e tendo um Deus tão perto? Nós olhamos muitas famílias distantes uma das outras. E é até interessante que quando olhamos essa família de José, nós vemos uma família unida. Nós vemos uma família de 11 irmãos, que até então eles viviam numa união perfeita. Se nós olharmos para a nossa família, a gente também vemos uma união maravilhosa, até que uma vírgula aparece. Isso acontece em muitas famílias. A família aqui de Jacó, o pai de José, depois mais para frente ele foi chamado de Israel. Deus mudou o seu nome. Mas Jacó, ele tinha essa família perfeita. Até que um dia ele toma uma decisão na sua vida. E a decisão é que o seu filho fosse até Siquém. Porque lá em Siquém tinham seus irmãos olhando ali o rebanho. Mas o que acontece com essa família de José? Antes da história que muitos aí conhecem. Porque um dia ele teve um sonho. E ele sonhou com vários feixes. E um dos feixes se levantou. Ele sonhou com 11 estrelas. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de. E a família de José começou a observar esse sonho e disse: esse é sonhador. Esse é um menino sonhador. José era um filho querido, o filho da velhice de Jacó. E até então, o seu pai olha para o menino com alegria. E ele faz ali uma túnica diferenciada. Uma túnica bonita, colorida. E os seus irmãos o invejaram. Mas agora José, ele está sendo olhado com outros olhos pelos seus irmãos. Ele estava olhando com outros olhos os seus irmãos para José. Mas a história diz que José era um menino inocente. Era um menino sem ter conhecimento, talvez sem maldade no seu coração. Mas um dia, o seu pai disse:
José, vai até o vale de Hebrom a Siquém. E para quem não sabe, do vale de Hebrom até Siquém dá mais ou menos uns 100 quilômetros. José então aceita essa proposta do seu pai, dizendo: olha, vai até lá Siquém e arrebanha ali as ovelhas, trata ali dos rebanhos e dos seus irmãos. E José diz logo: eis-me aqui. Ele estava pronto para ir, mas ele não sabia, Jacó não sabia, o pai de José não sabia, que José estava indo distante. Era o princípio, era aqui que começou o distanciamento da sua família. Porque Jacó aqui estava pensando: eu vou mandar você, José, olha os seus irmãos, veja como que está o rebanho, veja como que estão os seus irmãos, mas volte. Essa é a lógica. Nós como pai, nós queremos que os nossos filhos vá, mas volta. Nós diz para o filho: eu tenho um filho adolescente e estou vivendo isso. E eu falo para ele: olha, vai, mas às 9 esteja aqui. A gente dá um tempo, a gente dá um horário, a gente fala assim: vai, e mais volta. E assim que o pai de José disse: olha, José, vai, veja como que está o rebanho, veja como que estão os teus irmãos, e depois volte. Parece que algo iria acontecer mais tarde, porque José vai até Siquém, mas quando chega lá, os irmãos não estão. Os irmãos já estão mais distantes. Alguém ouviu a conversa dos irmãos de José e diz: olha, eles foram lá para Dotã, que fica mais ou menos 30 quilômetros daqui. José então segue ali, e totalizando aí 130 quilômetros. Gênesis capítulo 37 e versículo 13 e 14. Diz assim: perguntou Israel a José: não apacento teus irmãos o rebanho de Siquém? Venha, enviar-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. E assim o enviou ao vale de Hebrom, e foi a Siquém. Ali está o momento da partida, em que o distanciamento da família começou. Mas nesse caso aqui, o distanciamento da sua família não é porque alguém lhe fez mal. Não. O pai lhe queria que ele fosse, mas voltasse. Era por uma boa causa. Quantos de nós não vivemos isso? Eu lembro quando eu era solteiro ainda. É até engraçado porque nós somos filhos de 7 irmãos. E casou o 7º, casou o 6º, casou o 5º, o 4º, o 3º, e ficou só eu e meu irmão em casa. Solteiro. Gêmeas. Tranquilo. E nada de casar. Mas de repente o meu irmão arrumou uma esposa, uma namorada ali, casou e só ficou eu em casa. E quem casa, quer casa. Eu olhava assim, pensando, tranquilo. A minha mãe ali, separada do meu pai há muitos anos. E de repente eu falei assim: mas eu não estou ainda para casar. Eu ainda preciso conquistar alguns objetivos. E eu naquele pensamento: mas é claro, se Deus abrisse a porta ali, eu falava: é agora. Aí eu arrumei a Liliane, minha namorada até hoje. E nós começamos ali a namorar, e a minha mãe ali em casa, nós namorando, a mãe em casa, e nada de casar. Daqui a pouco nós noivamos, e nada de casar, e nada. Aí minha mãe acho que desistiu dela, falou assim: eu é que vou casar.
E é até engraçado porque ela saiu de casa e eu é que fiquei com a casa. Aí tá um conselho para os jovens aí, né, que não conseguiu ainda a casa esperada. Fique em casa. Mas se você não quer ficar em casa, arrume a casa. E aqui está um José da vida. Saiu da sua casa. Mas ele saiu com um objetivo bom. Ele saiu para fazer o bem para os seus irmãos. Mas depois do sonho de José, a qual todo mundo conhece, os seus irmãos já estavam maquinando coisas erradas nas suas mentes. Dentro dos seus corações, já tinha a maldade. Dentro dos seus corações, já tinha algo que não era da parte de Deus. Era cheio de coisas ruins. E agora eles já estavam tramando coisas contra José. Mas José, na sua inocência, ele foi até a Dotã, onde estavam os seus irmãos, e de longe os seus irmãos se enxergaram. É diferente quando você sai de casa por um objetivo e volta. No caso do filho pródigo, ele diz: ó pai, me dá minha herança que eu vou sair de casa. E o pai ali deu herança para ele, ele saiu de casa e depois não deu nada certo. Ele voltou para casa, acabado, sem nada na vida, mas ele voltou para casa. Mas no caso de José, ele estava sendo distanciado da sua família, sem saber. Jacó não sabia, José não sabia. Talvez a gente não sabe nem por quanto, ele mesmo não sabia nem por quanto tempo ia ser essa viagem. Mas ele tinha certeza no teu coração que ele ia sair, mas ele ia voltar. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Porque ficar longe de casa não é fácil. Nós temos que superar muitas coisas a ficar longe de casa. É muitos desafios. Organizar finanças, para quem é casado novo aí. Saber lidar com a saudade, é difícil você lidar com a saudade de alguém que você não vê há muito tempo. De pessoas queridas, de irmãos, da mãe, do pai. Aquilo que você se distanciou um dia, precisou fazer isso. Por uma boa causa. E daqui a pouco bateu aquela saudade, faz tempo que você não vê. E a gente precisa lidar com isso. E depois que a gente tem que mudar, a gente tem que ter novas amizades. E muito mais, a gente tem que mudar a nossa rotina. Aquela rotina que você tinha na casa dos pais, o dia que você se distancia, muda tudo a tua rotina. José ia viver isso mais para frente. José ia viver algo sobrenatural na sua vida. Porque logo os seus irmãos que estavam tramando contra ele, diz: lá vem o sonhador. Lá vem José o sonhador. A quem o meu pai ama mais. A quem o meu pai um dia fez uma túnica comprida. Mas vamos tramar algo contra o seu irmão. E eles tramaram: vamos jogar ele dentro do poço. Vamos jogar ele dentro da cisterna. E assim aconteceu. Quando ele chegou, jogaram José para dentro de uma cisterna. Coisa difícil é saber que os próprios irmãos jogaram ali dentro de uma cisterna. E o segundo lugar, ou o segundo passo ao qual distancia da sua família. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Que diz assim: e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram, e tiraram da cisterna, e venderam por 20 siclos de prata. E os ismaelitas
Esses levaram o José do Egito. Agora José vai mais para longe. Porque agora os seus irmãos que tramaram lhe matar, desistem de não lhe matar. Mas eles falaram assim, vamos jogar na cisterna. E depois que jogaram na cisterna, eles dizem, agora vamos vender nossos irmãos, meu irmão. Agora José é vendido, e ele é distanciado dos seus irmãos. E ele vai lá para o Egito, a 900 quilômetros da casa do pai. A muito longe da casa do pai, longínquas. E quão difícil é alguém ficar longe da casa do pai. O irmão Edson aí que mora muito longe do seu pai, né, Edson? Não é fácil. Não é assim de um dia para a noite que a gente fala, vamos lá. Mas isso estava acontecendo com José na sua vida. Ele estava sendo distanciado da sua família. Por causa da maldade dos seus irmãos. Não é pelo seu querer, não é pela sua vontade. Mas é porque alguém estava tramando contra a sua vida. E até adquiriram êxitos. Venderam ele. Jogaram numa cisterna. E agora José está numa vida difícil. Distante do seu pai. Vendido pelos seus irmãos. Agora os seus irmãos estão indo para casa. E alguém disse, cadê José? Ele disse, José não está mais, pai. Aqui está a tua túnica com sangue. Algum animal deve ter comido ele pelo caminho. Aquele coração do pai, naquele momento, talvez entristece, porque reconheceu a túnica do seu filho. E quando ele reconhece a túnica do seu filho com o sangue, entristeceu o seu coração. Porque era um filho amado. Porque era um filho a quem ele amava de uma tal forma que a Bíblia diz que ele amava mais que os outros. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse no capítulo 30, em Salmos 36:4, diz assim, antes de dormir, a sua mente trama ações cruéis, e nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Essa é a palavra do salmista. Provérbios 6:14 diz, em seu coração habita o engano. Todo tempo planeja o mal. Anda semeando perversidade. Os irmãos de José estavam planejando o mal em todo o tempo. Os irmãos de José estavam planando a discórdias. Para nós que somos cristãos, fazer isso com nossos irmãos, ela vai se tornando isso distante de nós. Vai nos afastando. E é nesse sentido que eu quero aqui trazer essa palavra. Porque nós conhecemos muito a história de José por causa do seu sonho. Mas eu quero aqui falar sobre o distanciamento que isso causa a famílias. Porque eu sei que talvez tenha família aqui que está afastado dos seus irmãos. Talvez tenha famílias aqui que está afastado dos seus amigos. Talvez tenha famílias aqui afastadas dos seus pais. Não se conversam. Não se encontram mais. Não almoçam mais juntos. Algo que tramaram contra alguém e esse alguém se afastou. Mas a palavra de Deus diz que é bom e consoável que os irmãos vivam em união. É para que nós vivemos unidos, com um coração puro, coração liberto de todas as armadilhas do diabo.
Mas que nessa noite, talvez você está distante de alguém, por causa de algo que aconteceu. Eu trouxe essa palavra para tu nessa noite, e dizer que o nosso Senhor poderá trabalhar no seu coração, a partir dessa noite, e você ser liberto em nome de Jesus. 1 Pedro 4,8 diz, mas sobretudo, tende ardentemente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecado. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. E se Deus é amor, precisamos amar primeiro nossos irmãos. Talvez não é essa palavra que você quis ouvir essa noite. Talvez você queria uma palavra assim que saísse, mexesse com sua alma, com seu coração, de uma forma que você chegasse a segunda-feira amanhã e disse, que palavra maravilhosa. Mas eu quero dizer que essa palavra também ela é maravilhosa, porque ela vai ajudar famílias aqui a mudar o distanciamento daquele que se afastaram de você. E essa atitude tem que partir de nós, como família, porque Deus ama, porque nós também temos que amar, porque Deus não conhece a Deus, porque ninguém conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Nós temos que amar a nossa família. Algo lhe aconteceu na família e talvez a família se afastou. Acontece muitos por aí. Pessoas que não se conversam mais. Eles estão morando dentro da própria casa, mas distantes um do outro. Há alguns calabouços da sua vida, alguma cisterna que colocaram na sua frente. As pessoas foram vendidas pelos próprios irmãos dentro da sua família. Está tão perto um do outro, mas longe. Aí está o amor. Nós precisamos amar um ao outro, no sentido de não fazer a maldade para o próximo, no sentido de não colocar uma faca por trás dos próprios irmãos. O salmista Davi um dia disse, se fosse contra o inimigo, eu até suportaria. Olha que forte isso, se fosse contra o inimigo, eu suportaria. Mas ele diz, não é contra o inimigo, é contra o meu íntimo amigo. É por isso que eu não estou aguentando viver a situação. Porque é aquela pessoa de perto que está me afrontando. É aquela pessoa que está junto comigo, andando comigo. Se fosse o inimigo eu até suportaria, mas é meu íntimo amigo. Davi também sofreu com isso. Mas agora José, ele foi vendido pelos seus irmãos, está longe. E mais para frente a Bíblia vai dizer que ele chega na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar ele conhece a sua família, e onde José colocava suas mãos, tudo era bênção, tudo prosperava, tudo dava certo. E José então começa a trabalhar como mordomo naquela casa, mas lá tinha uma mulher que quis se deitar com José. Mas Deus era com José. E essa mulher então inventou de falar que José tentou contra a sua vida. E ela, com a roupa de José na mão, disse:
José tentou contra a minha vida. E Potifar rapidamente prende José, manda prender José. E agora José lá dentro da prisão. Mas Deus era com ele. Deus era com José. E os carcereiros ali na prisão tiveram ali confiança em José. E agora José estava ali comandando a prisão. José estava distante da família, preso e distante do seu bem maior, que é a sua família. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, 23, diz que o Senhor era com José, porquanto tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A distância ela não bloqueou os sonhos de José. A distância não impediu que aquilo que ele sonhara em outrora acontecesse. Nada foi bloqueado na sua vida. Apesar dos seus irmãos ter feito coisas difíceis com ele, ele passou por aflições na vida, ele passou por lugar que ele não precisava passar. Ele teve que viver uma vida triste, abatido. Mas não foi bloqueada a sua bênção. Porque Deus era com ele. A distância, a qual um dia alguém lhe empurrou para que ficasse longe, ela não impediu que as bênçãos de Deus chegassem na sua vida. E agora José está ali naquele cárcere. E a Bíblia diz que Faraó precisa de revelação de um sonho. E lá vai José, revela o sonho, dizendo, olha, 7 anos de fartura, 7 anos de muita pobreza, ajunte ali os cereais, quanto vocês puderem, porque vai ter muita fartura, mas depois vai ter 7 anos de escassez. E aquele homem ficou tão maravilhado. E agora diz que José agora vira governador. José vira governador ali do Egito. Mesmo distante da sua família. Mesmo distante do seu bem maior. Mesmo distante daqueles que um dia fizeram mal. Mesmo distante daqueles que um dia lhe fez sofrer. José agora se torna governador. E isso não impediu que os seus sonhos fossem realizados. Mas sabe o que eu acho lindo nessa história? É que quando eu estava lendo, eu vi que ele foi levado distante dos seus familiares. Não por sua vontade, mas alguém um dia lhe fez maldade. E agora ele estava longe. Mas um dia, essa distância começou a encurtar. Essa distância um dia começou a ficar mais perto um do outro. Porque agora eles estavam vivendo no Egito um tempo de escassez. Agora eles estavam vivendo no Egito um tempo de luta. Agora eles estavam vivendo no Egito, em toda a redondeza, a falta de cereais. E a Bíblia diz que a sua família, em Gênesis capítulo 42, eu quero fazer questão de ler. E diz assim em Gênesis capítulo 42 e 2: E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, desceu até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Aqui o Jacó está dizendo, o pai de José está dizendo, corramos, compramos ali os cereais do Egito, para que vivamos
e para que não morramos. Agora essa distância começou a diminuir, porque agora a família está precisando ir até o Egito comprar cereais. E algo aqui extraordinário vai acontecer. Algo de bonito vai acontecer. Porque nessa família, um dia que ele outrora um dia foi... Alguém tentou lhe matar José. Em outrora alguém lhe jogou no calabouço. Em outrora alguém lhe vendeu. Hoje a família vai precisar haver perdão. Nessa família de José precisa haver a restauração. Nessa família de José precisa diminuir a distância. Nessa família de José precisa juntar o mais novinho da casa, aquele que ele nem conhecia. Na família de José precisa diminuir a distância que um dia a inveja lhe trouxe. A distância que um dia os corações maldosos lhe fez um dia se distanciar. E agora José está vivendo um momento maravilhoso, porque ele está no outro patamar. Mas eu tenho certeza que dentro do coração de José, ele tinha uma família, a quem ele amava. Dentro do coração ele tinha uma família, por mais que fizeram muita coisa com ele. Ele tinha uma família a quem ele queria estar perto. E ele estava ali tentando trabalhar numa situação em que tudo isso acontecesse. Gênesis capítulo 43 e versículo 31. A Bíblia diz que agora José já está lá. Os seus irmãos já estão lá buscando cereais. Já estão vivendo num tempo de escassez. E agora José está de frente a frente com os seus irmãos. E não é fácil você estar de frente com quem te fez mal. Não é fácil você estar de frente de quem um dia te apanholou pelas costas. Não é fácil agora você estar de frente com alguém que um dia te fez sofrer. Não é fácil você estar na frente de alguém que um dia maquinou o mal contra a tua vida. Mas agora José está na frente dos seus irmãos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 43 e 29. Levantando-se os olhos, José viu Benjamim, o seu irmão, filho da sua mãe, e disse: esse teu irmão mais novo, de quem falaste? E acrescentou: Deus te conceda graças, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque movera de íntima compaixão. José estava ali chorando. José ali começou a chorar, porque diante dele estavam os seus irmãos. E no capítulo 31, no versículo 31, ele diz: depois lavou o rosto. Ó José aqui, ó. Parece que eu vejo a cena. José diante dos seus irmãos, os seus olhos caindo lágrimas, e ele aqui enxuga o seu rosto. Os seus irmãos sentados assim na mesa. E o texto vem dizer: serva a refeição. Serva a refeição. Não é fácil
servir a refeição para quem te fez mal, mas para quem tem um coração convertido, para quem tem um coração leve, para quem tem nada na mente a não ser coisas de Deus, por mais que sofre na vida por alguém, ele diz: serve a refeição. Ele está ali diante dos seus irmãos e diz: vocês precisam comer, meus irmãos. Há tempo de escassez. Não há tempo de nós ficarmos pensando na maldade nos últimos tempos que aqui estamos vivendo. Mas é a hora de nós começar a consertar isso. É a hora de nós começarmos a dizer um para os outros: eu te amo. Se algo aconteceu na sua vida, vamos resolver. Porque independente do que tu fez para mim, eu preciso servir a refeição para você nessa noite. Eu preciso servir o pão. Eu preciso servir os cereais. Eu preciso servir essa refeição, por mais que vocês me fez coisas erradas. E José está vivendo essa situação com seus irmãos. Que distância você está vivendo na tua família? Qual é a distância que você está vivendo no seu lar, no teu trabalho, e até mesmo dentro da igreja, por que não? Que distância você está tendo do próximo? Nós precisamos servir a refeição um para os outros, olhando nos olhos. Não há tempo de maldade. Mas é tempo de nós enchermos os nossos corações de alegria. Porque nós temos alguém da nossa família. Porque temos alguém dos nossos irmãos perto de nós. Eu quero terminar a palavra dizendo, em Salmos 133:10, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Essa distância não pode prevalecer. Essa distância não pode existir. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E nós precisamos liberar amor um para com os outros. Nós precisamos amar o próximo por mais que as pessoas fizeram errado para você. Mas nós precisamos distribuir essa refeição que Deus dá. Por isso eu convido você para ficar em pé comigo. Porque hoje essa palavra é uma palavra de reflexão para a tua vida. Aleluia. É uma palavra, na verdade, que é para nós melhorarmos Aleluia. a nossa vida um para com os outros. Essa palavra é para que nós podemos ser melhor daqui para frente. E nós só vamos conseguir ser melhor daqui para frente se nós fazermos como José fez. Oh, Deus maravilhoso. Servir os vossos irmãos. Amém. Sem rancor no seu coração. Aleluia.